Aí na sequência, aula 4, exercício 2, item A, tá, gente? Vamos aqui resgatar o enunciado. Achar a equação cartesiana da reta no item A que seja paralela à reta 2x mais 5y igual a 1 e que passa pelo ponto 1 e 2. Então vamos usar nosso quadro negro como GeoGebra e olhar aqui para a lista dos arquivos escaneados. Olha só, gente, antes de continuar, quando vocês forem lá no link para baixar esses arquivos escaneados, atentem no nome, né? Aqui eu faço assim, ó, aula 4, exercício 2, item A. Você pode ver que numa só página não deu, então eu continuo, ó. Aula 4, exercício 2, item A, parte 2. Tá legal? Não, vamos continuar aqui. Resgatando, eu já tenho aqui pronto todo o arquivo solução, tá? Depois a gente volta e confere. Vamos seguir aqui ao mesmo tempo a lista e ir fazendo a construção, ó. Vou gerar um arquivo novo, vamos lá. Eu tenho então que plotar, né? Eu disse que dado aqueles valores que estão no enunciado, tá? A gente vai lendo a lista e tentando fazer aqui ao mesmo tempo no aplicativo. Eu quero que a reta 2x mais 5y igual a 1 tenha o nome R. Então eu escrevo aqui, ó, na entrada, eu clico R, 2 pontos, quer dizer que eu vou dar o nome para a reta que vai vir na sequência, que é escrever 2x mais 5y igual a 1, vai ter o nome de R, tá legal? Aí que bacana. Outra reta R. Se você quiser, você vem e clica com a direita no mouse ali na equação, propriedades, e trabalha com a cor. Vamos botar essa cor em vermelho. Então eu quero uma paralela a essa reta, tem que dizer qual é o ponto. O ponto tem coordenadas 1 e 2 e eu quero que chame A. Então aqui eu posso vir e fazer assim, ó, A maiúsculo igual a parênteses. Então se colocar uma letra minúscula só assim, gente, o aplicativo entende de princípio sempre um ponto, tá? Então abre parênteses, desculpa, 1,2, fecha parênteses e pronto, lá está ponto A. A gente tem que entender que o aplicativo existem métodos geométricos para encontrar uma paralela, né? Eu posso vir aqui, ó, escolher clicando no cantinho reta paralela, paralela a R passando em A, tá vendo? Chamou essa reta de A. No final a gente vai conferir se essa expressão da reta que o programa calcula como sendo paralela a R passando em A coincide com a expressão que a gente encontrou aqui algebricamente, tá legal? Então vamos apagar essa retinha aqui e vamos seguir como que a gente faria isso algebricamente. Então veja, eu quero uma reta que eu vou chamar de S, passando em A e paralela a R. Olha, gente, se você olhar aqui no meu enunciado, eu estou dizendo para você que a gente encontra a partir de R 2 pontos presentes nela e constrói um vetor. Esse vetor tem a mesma direção da reta. E se eu for construir a equação da reta S, posso usar a equação paramétrica, porque a equação paramétrica precisa de um vetor direção e um ponto pertencente. O ponto pertencente eu uso A, só precisava determinar os vetores. Olha aqui que bacana. No braço eu encontro para x0 na reta R, y igual a 1/5. E encontrando um outro ponto, agora eu mudo para o y igual a 0, eu encontro que o x vai ser igual a meio, né? Então os dois pontos 0 e 1/5, que eu vou chamar de B, e o ponto meio e 0, de coordenadas meio e 0, que eu vou chamar de C, vão poder descrever para mim o vetor BC. Veja que eu já fiz a diferença e registrei, né, economizando escrita. Vamos aqui na sequência. Então eu quero que o ponto B
de coordenadas 0 e 1/5. Né? Ó, não estranha, ele só representa aqui nos valores a expressão decimal, quando é possível ser aproximada ou quando é possível ser exata, você pode mudar aqui a quantidade de casas decimais que quer. Eu já deixei com 15, tá? Opções, arredondamento, 15 casas decimais, né? Nesse caso é exatamente 1 dividido por 5 é 0,2. Sequência, eu vou fazer o ponto C maiúsculo, igual, abre parênteses, a 1/2, que significa meio, e a outra coordenada é 0, fecha parênteses, lá está o ponto C aparecendo aqui na nossa região, né? Vamos aumentar para a gente poder visualizar aqui, ó. Olha que bacana. Continuando, eu fazendo a diferença algébrica anual, eu cheguei ao vetor BC como sendo meio e menos 1/5. Vamos marcar aqui, ó. Escrevo vetor. Apareceu? Tá vendo que eu comecei a escrever VE, já apareceu? Aperto Enter, já cai lá dentro. Quero o vetor que vai do ponto, então é o B maiúsculo, vírgula, ao ponto C, que tem que ser C maiúsculo. Feito isso, eu já aperto Enter, ó, gente. Quem é o vetor U? Meio e menos 1/5, que é determinado, ó, se a gente botar o mouse, pelo vetor do ponto B ao ponto C. Com este vetor, que a gente poderia fazer aqui também, assim, ó, eu fiz entrando os valores escrito meio e 1/5 e posso corrigir com o software. Vetor com aqueles valores, meio e menos 1/5, ó. O único cuidado é que você tem que escrever o vetor como a gente sabe, ele está entre parênteses. Agora ele não é um ponto, ele vai entender um vetor, ó. Tá vendo? É o vetor associado à origem de mesma direção do que U. Quando a gente faz a diferença, a gente obtém os mesmos valores, mas nunca se esqueça. Dado 2 pontos, a gente encontra vetores equivalentes àqueles determinados por um só par ordenado, mas associado à origem. Tá legal? Então, seguindo aqui na lista, ó, eu devo buscar escrever S, usando na forma paramétrica, esse vetor direção e um ponto conhecido. Olha, veja que eu já fiz rapidamente. S, 2 pontos, escreva assim, ó, x, y. Aqui estão as coordenadas do ponto conhecido, que a gente sabe que vai ser esse ponto A. Olha aqui, o mouse, que tem valores 1 e 2 para suas coordenadas. E soma com o vetor direção, né? Então, essa forma paramétrica é bastante prática. Se eu tiver um ponto conhecido e o vetor direção, escreve assim na vertical para ir rápido. Coordenadas do ponto, ó, o x do ponto conhecido, o y do ponto conhecido, e aqui as componentes do vetor que a gente diz vetor diretor da reta. Veja, a gente tinha obtido ele aqui, ó, antes, meio e menos 1/5, coisa que a gente verificou aqui. Vou para frente e obtive essa aqui. Ora, se eu obtive a equação paramétrica, eu posso escrevê-la. Venho aqui no GeoGebra, escrevo reta, né? Quando eu começar a escrever ré, ele vai. T, ele já escreve tá. Eu dou o Enter, já cai dentro do campo. Eu quero a reta que tem, na forma paramétrica, escrever primeiro o ponto conhecido, no caso 1,2, fecha. Escrevo vírgula e agora eu vou botar o tal vetor, o vetor que a gente encontrou. Que a gente chamou ele aqui de U, ó.
Mas vamos usar os valores dele. Abre parênteses. É meio. Não é meio, vírgula, menos 1/5. Fechou? Bateu. Opa! Deu um erro aqui. Vou desfazer. Claro, porque eu fiz uma reta de ponto a ponto. Então, se eu quero como um vetor, eu tenho que informar o programa que é esse valor aqui, ó, esse nome para ele. Então, vamos fazer de novo. Eu quero uma reta que passa pelo ponto A, que eu poderia entrar com as coordenadas 1 e 2, não ia dar problema, mas eu posso entrar só com o nome, ó. A, vírgula, e agora o U minúsculo, para definir e apresentar que eu quero uma reta na equação paramétrica que passa por esse ponto e que tem a direção do U. O U tem a direção da reta R, como a gente fez antes. Dei Enter, olha ela lá, ele chamou aqui de reta B, mas eu quero que essa aqui seja o nome S, que nem a gente estava procurando, tá? Veja que a gente já tem como corrigir de repente, né? Lembra daquela reta paralela que eu obtive com o programa, né? Ela está aqui escondidinha, ó. Vamos mudar a cor dessa daqui que eu acabei de obter para azul também, ó, e escondê-la e colocar a outra. Aquela primeira que eu obtive, ó, é realmente paralela por um instrumento do aplicativo GeoGebra e ela coincide com a que eu obtive, ó. Veja que o azul e o preto se cobriram, né? Não estranha, né? A gente entrou usando aqui a notação da reta paramétrica usando um ponto e obteve a equação cartesiana. Eu clico com a direita e falo a forma paramétrica, passando em A e seguindo a direção do vetor meio e menos 1/5. A gente tem que dar uma continuada aqui e perceber como é que eu cheguei a isso algebricamente, hein, gente? A gente, se usou a equação paramétrica, poderíamos só isolar o T, depois igualar os membros direitos aqui, ó, dessas equações, para poder escrever na forma dita cartesiana, né? Como a gente também já viu em alguns outros lugares, chamada de equação geral da reta, né? Então, ó, eu vou abrir aqui o espaço para que você apresente quaisquer questões. Eu poderia ter usado o vetor V, usando aqueles valores que a gente calculou braçalmente, escrevia ele aqui, né? E ainda assim obter. O que é bacana é que a gente consegue, com o aplicativo, corrigir o que nós fizemos algebricamente, tá bom? Então, com certeza, a reta S é procurada, tem essa forma paramétrica, clico com a direita e vejo a forma geral, né? Ela, aqui é como se cada um dos valores tivesse sido dividido por 10, né? Mas elas não são de retas diferentes, porque nós vemos que elas são coincidentes, tá? Vão ter valores proporcionais a 10. Ó, vou colocar na forma reduzida ambas e você vai ver que elas são iguais, ó. Existe uma só equação associada às duas. Legal? Sei que o vídeo é longo, que a gente pode cansar, mas esperamos ajudar com essas exposições.